Então, vamos começar. Para a gente começar a falar sobre os 3 pilares da auriculoterapia, é importante, é imperativo que a gente saiba do que a gente está falando. Então, do meu ponto de vista, o primeiro passo é a gente definir o que é a auriculoterapia, no geral, né? Como é que ela é, da onde ela veio, qual é realmente a origem da auriculoterapia. E para começar essa definição, o termo auriculoterapia, ele foi cunhado nos anos 50 pelo criador dessa metodologia de trabalho, que é o Dr. Paul Nogier, um médico francês, que eu vou falar um pouco da vida dele para a gente conhecer. E ele, então, criou esse nome unindo duas palavras de origens diferentes. A primeira, aurícula, que vem do espanhol, e a segunda, therapeuin, que vem do grego, que quer dizer tratamento, né? E a aurícula, orelha, referente-se à orelha. Então, a aurícula therapeuin, nasceu então o termo auriculoterapia. Dessa forma, o termo auriculoterapia é ao mesmo tempo histórico e definitivamente ligado ao criador desse método. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não existia, mas nem mesmo o termo auriculoterapia antes de 1951, especificamente, que foi quando o Dr. Paul Nogier começou a estudar, a vislumbrar essa metodologia de tratamento. Inclusive, a auriculoterapia e, logicamente, a sua própria definição são atualmente aceitas por grandes autoridades científicas, como é a Organização Mundial da Saúde e o INSERM, que é um departamento francês de estudos dentro da pesquisa médica, né? Então, a sigla INSERM quer dizer Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, que é Instituto Nacional da Saúde e de Pesquisas Médicas. E aí, para a gente já começar quebrando alguns tabus, né? Definitivamente, a auriculoterapia não tem origem oriental, muito menos é uma técnica milenar. E se vocês puderem observar, né, mesmo dentro dessa pequena imagem somente da cabeça, voltando para os meridianos da medicina chinesa, a gente vê que não tem nenhum meridiano que passa pela orelha. Na verdade, se a gente for analisar, eles desviam da orelha. E deve ter até alguma razão por conta disso, mas não existe nenhum meridiano na orelha. Então, voltando para a definição, uma das primeiras definições, que na verdade de 1977, já 25 anos de estudos depois do Dr. Paul Nogier ter começado a sua pesquisa, né, ele mesmo define a auriculoterapia como: a auriculoterapia é o uso da orelha com fins terapêuticos. Mas essa definição evoluiu conforme o método evoluiu também. E é importante, então, a gente saber quem é o Dr. Paul Nogier para a gente entender como que aconteceu, né, o surgimento dessa metodologia de trabalho. Então, o Dr. Paul Nogier, nascido em 1908, falecido em 1996, ele nasceu numa família tradicionalmente de médico. O pai dele era médico, o avô dele tinha sido médico, e logicamente que essa família estava esperando que esse filho, né, Dr. Paul Nogier, fosse médico. Mas não. Ele começou a carreira acadêmica dele se formando primeiro em engenharia. Ele fez engenharia na Escola Central de Lyon, que na verdade a Escola Central de Lyon ela é o nível federal de uma instituição universitária lá na França, né? Então ele se formou em engenharia. E na cabeça dele, nessa época, ele jamais seria médico, que justamente por ele fazer parte de uma família de médicos, ele não queria ter essa vida, né, para ele. Isso o filho dele contando, né? Então eu falo pela história de vida dele. Então ele fez engenharia, se formou em engenharia e
no final da faculdade, ele passou por uma situação de saúde. E essa situação de saúde fez com que ele parasse para pensar, né? Ele ficou acamado durante algum período, nada grave, nada que seja importante para o resto da história dele, a não ser pelo fato de que esse momento de cuidados médicos que ele teve que receber fez com que ele repensasse na carreira acadêmica dele, e então ele decidiu fazer medicina. E ele se formou médico por volta de 1938. Mas ele era um médico completamente diferente dos médicos da época dele. Porque nessa época aí de 1938, a medicina estava em busca da molécula anti alguma coisa. Então, a medicina estava totalmente voltada para os estudos da química. Então, a medicina queria saber como consertar o corpo através da química. Então, foi o momento, né, onde surgiu os antibióticos, os antiálgicos, as moléculas anti alguma coisa. E o Dr. Paul Nogier, ele olhava para o organismo como uma sucessão de constantes da física. Ele era um físico e ele esperava encontrar isso dentro do organismo humano e dentro dos estudos da medicina. E ele viu que isso não acontecia. Então, foi por conta disso que logo após ele sair da faculdade de medicina, se formar médico, ele se interessou primeiro pela homeopatia. E ele foi um exímio homeopata. Até ele nunca deixou, segundo o filho dele, ele nunca deixou de exercer a homeopatia. Era algo que ele gostava. Por quê? Porque na homeopatia existe vibração, que é algo que realmente faz parte de uma frequência, de uma constante da física. Logo depois da homeopatia, ele também se interessou pela acupuntura. Ele era muito próximo, né? Ele teve uma certa proximidade do Dr. Niboyer, que é bastante conhecido dentro do meio da medicina chinesa, e através de informações, de trocas com o Dr. Niboyer, e justamente também por ser autodidata, ele também se tornou um acupunturista. E numa terceira instância, ele se interessou por metodologias de medicina manual, derivadas da osteopatia, que ele também estava chegando na França nessa época, ele também se interessou por essas metodologias de trabalho. Então, isso tudo para a gente começar a se localizar na cabeça do Dr. Paul Nogier e na época, né, de como é que a medicina estava, mais ou menos nessa fase da onde ele se formou, até ele encontrar, né, um primeiro evento da vida dele, que esse foi um evento muito marcante, que na verdade foi o que começou a auriculoterapia. Então, mais ou menos em 1951, que é o que a gente considera como o ano do nascimento da auriculoterapia, ele recebeu sequencialmente, numa diferença de mais ou menos 15 dias entre um e outro, 2 pacientes que chegaram no seu consultório por razões diferentes, mas que na anamnese clínica, que segundo todos que conviveram com ele, ele era extremamente minucioso na avaliação. Ao fazer a avaliação desses pacientes, ele observou uma pequena queimadura na orelha, como está representada nessa imagem aí, esse pontinho que tem no alto aí da orelha. E ao perguntar para esses pacientes o que isso significava, por que sua orelha está queimada, né? O paciente falava, não, isso aqui você não precisa nem se preocupar, porque eu realmente fui para Marsella, onde tem uma benzedeira que me curou de dor ciática através da queimadura desse ponto. E isso intrigou muito o Dr. Paul Nogier, porque, como vocês viram, ele conhecia a medicina chinesa e ele sabia que não tinha nenhum meridiano que passava pela orelha que justificasse qualquer correlação com uma dor lombar.
E justamente por ele ser médico, ele também sabia que não existia nenhuma ligação neurológica direta, nenhum nervo que saísse da orelha, que passasse pela orelha e que tivesse uma correlação com a dor lombar. Então, esse ponto, esse fato que aconteceu em 1951 despertou nele a pesquisa, né, a necessidade de pesquisar do porquê, de qual seria a razão desse ponto curar uma dor ciática. A princípio, ele achou que esse ponto era um ponto de dor. E ele começou a pesquisar esse ponto em todos os pacientes que chegavam com dor no consultório dele, seja ela qual fosse. Dor de joelho, dor de ombro, dor de cabeça, dor de estômago. Não importasse o tipo de dor, ele testava se esse ponto seria efetivo. E com muito ensaio e erro, ele observou que esse ponto só trazia algum alívio quando se tratava de dor lombar. Então, isso despertou algumas hipóteses na cabeça do Dr. Paul Noguer. A primeira hipótese foi: se esse ponto cauterizado na antihélice trata a dor ciática, será que ele corresponde à dor lombar? Porque justamente pelas noções de osteopatia que ele tinha, ele sabia que a dor ciática era causada por uma compressão, normalmente de L5-S1, eventualmente L4-L5. Então, será que essa região, esse ponto exatamente, tem alguma correlação reflexa com a região lombar? E se isso realmente existe, será que a orelha pode ser a sede de uma reflexoterapia mais ampla? Então, de posse dessas duas hipóteses, ele começou a pesquisar. Então, a primeira fase da pesquisa do Dr. Paul Noguer foi uma fase onde ele elaborou um primeiro primórdio dos palpadores de pressão, porque justamente por ele ser engenheiro, ele criou um palpador a partir de um instrumento muito elaborado, que é uma caneta Bic. Então, ele pegou a caneta Bic, tirou o tinteiro e adaptou uma mola para ele poder ter realmente uma pressão exata para que ele pudesse fazer a pesquisa da região da dor. Então, ele começou a pesquisar a orelha através da dor. Como é que ele fazia isso? Uma pessoa chegava com uma dor no joelho. Se essa pessoa chegava com uma dor no joelho, ele ia com esse palpador na orelha para verificar onde é que estaria a correspondência dessa dor do joelho na orelha. E fazendo isso, esse trabalho de formiguinha, dia após dia, ele conseguiu chegar numa primeira somatotopia auricular. E nós estamos aí mais ou menos em 1956. Então, foram 5 anos de trabalho diário, minucioso, pesquisando dor, para que ele conseguisse, então, verificar que a dor, realmente, o ponto que cuidava da dor ficava no alto da orelha, e ele começou a ver que existiam correlações de outras partes do corpo mais para baixo. Então, ele percebeu, até mesmo por uma intuição, que existia uma visão, né, uma aparência de um feto de cabeça para baixo. Então, a partir daquele ponto, né, que ele tratou da ciática, que ele viu que funcionava para a parte lombar, ele começa, então, a elaborar essa cartografia, essa primeira cartografia, e ele consegue descrever a somatotopia auricular invertida, né, a famosa figura aí do feto de cabeça para baixo. E isso nós estávamos em meados de 1956. Então, essa primeira inspiração e pesquisa, que começou em 1951, fez com que ele elaborasse uma primeira cartografia em 1956, e essa cartografia, na verdade, ela foi só um primeiro passo, porque a auriculoterapia foi evoluindo, a pesquisa dele com a cartografia foi se afinando, até mais ou menos 1987, que ele foi a última, vamos dizer, a última abordagem dele, né, no mapa auricular,
e continua evoluindo até hoje nas mãos do seu filho, que é o Dr. Rafael Nogier, a pessoa com quem eu trabalho desde 2014. Ela estou colocando mais ano aí. Então, para elaborar uma cartografia coerente, o Dr. Paul Nogier empregou diferentes métodos. O estudo da forma da orelha permitiu, em um primeiro momento, localizar as zonas prováveis, né, que ele imaginou, que ele fez uma correlação de contiguidade até, né? Isso fez, então, que ele estabelecesse essas correlações de contiguidade e de razonar em função dos estágios vertebrais, fazendo, inclusive, com que ele chegasse numa possibilidade de metamerização na orelha, ou seja, uma correlação da orelha com os metâmeros, com as inervações que saem do nível vertebral. Mas vamos voltar à definição, que foi onde tudo começou, né? Então, afinal, o que é a auriculoterapia? Será que a auriculoterapia é uma especialidade médica? É uma técnica de tratamento? Ou ela é um método medicinal? Então, nessas 3 primeiras perguntas, ela é uma especialidade médica? Não, ela não é uma especialidade médica, porque ela não faz com que esse médico, no caso, tivesse que fazer uma residência, uma especialidade nessa experiência, com uma sequência diária, como a gente sabe que acontece para se especializar em ginecologia, em ortopedia, em outras áreas. Então, não, definitivamente, a auriculoterapia não é uma especialidade médica, apesar dela ter nascido nas mãos de um médico. Ela é uma técnica de tratamento? E aí, aqui sim, a gente precisa definir algumas coisas. Do que se trata uma técnica? Uma técnica é uma abordagem definida, é um passo a passo que é dado para você aprender a fazer uma determinada execução. Então, por exemplo, dentro do campo da enfermagem, existe a técnica de você fazer a retirada de sangue para um exame de sangue. Como é que é essa técnica? Primeiro o paciente senta, coloca o braço para exposição da artéria, por exemplo. O enfermeiro vai fazer uma avaliação dessas artérias para ver como é que elas estão, para ver qual é a melhor. Vai pegar uma agulha do número XYZ, vai fazer asepsia. Então, existe um passo a passo. Isso é uma técnica. Então, a auriculoterapia não é uma técnica de tratamento. Ela é um método medicinal? Aí sim nós estamos chegando numa definição mais apropriada para a auriculoterapia. Por quê? Porque a auriculoterapia é um conjunto de técnicas, é uma junção de técnicas. E isso faz dela um método de tratamento e não simplesmente uma técnica. Mas esse método de tratamento, ele serve unicamente para tratamento ou ele também serve como meio de diagnóstico? Ele serve também como meio de diagnóstico, ele deve ser trabalhado também como um meio de diagnóstico, e nós vamos entender isso no decorrer aqui dessa palestra. Então, como eu falei, a auriculoterapia é um método de tratamento ou é um método medicinal. Um método é um conjunto de técnicas e, como nós sabemos dentro da área da saúde, qualquer que seja a terapia, qualquer que seja a abordagem que nós queiramos fazer num paciente, é necessário inicialmente um diagnóstico com anamnese, inspeção, ausculta, palpação. Não é assim que a gente aprende, né? Praticamente em todas as faculdades da área da saúde. E dentro da auriculoterapia, nós também temos um momento de anamnese, um momento de inspeção dessa orelha, um momento de avaliação de uma ausculta geral, incluindo a orelha e, logicamente, a palpação, incluindo um palpador de pressão ou um detector elétrico. Em cada um tem a sua função, eu vou falar exatamente disso, que compõe, então, esse método que é a auriculoterapia. Então, vamos continuar desmistificando um pouco mais a questão histórica da auriculoterapia. E sim, na Europa, durante muitos séculos, a cauterização da orelha, como aconteceu com esses 2 pacientes
que chegaram nas mãos do Dr. Paul Nogier, era conhecida como um método eficiente para tratar enxaquecas e nevralgias, especialmente a do trigêmeo, e a dor ciática. De certa forma, recentemente, foi que o Dr. Rafael Nogier conseguiu achar esse elo perdido da história da auriculoterapia. Porque, como vocês devem ter concluído já, né, a auriculoterapia nunca teve nenhuma correlação com a medicina chinesa na sua origem, nenhuma. Inclusive, já contando para vocês, a acupuntura auricular ela nasceu a partir desse mapa de 1956, esse primeiro mapa que o Dr. Paul Nogier criou, porque ao fazer isso, ele divulgou, ele fez uma palestra, né, dessa primeira descoberta dele, num simpósio de acupuntura que aconteceu na França. E nesse simpósio estava um médico que era proprietário de um boletim, de um jornal de acupuntura, que era traduzido tanto para o francês, ele era alemão, então era traduzido tanto para o alemão, quanto ele fazia uma tiragem para a cidade de Xangai. Então ele também fazia a tradução em chinês. E foi esse artigo, especificamente, que fez com que chegasse, então, esse conhecimento na China, e dali nasceu, então, a versão auricular. Então, logicamente que o Dr. Paul Nogier, como muito estudioso que era, a partir do momento que ele começou a perceber que isso era algo interessante, ele começou a pesquisar na história da medicina se ninguém tinha chegado nessa conclusão antes dele. E foi o próprio Dr. Paul Nogier que observou um quadro bastante antigo, de 1504, um quadro de Jerônimo Bosch, que é chamado Jardim das Delícias, bem conhecido, né? Fica num museu da Espanha. E esse quadro tem bem embaixo, bem pequeno, porque é um quadro imenso, dividido em 3 partes, o céu, a terra e o inferno. E no inferno, bem pequeno, ele vê uma representação de uma orelha que tem um significado interessante. Então ele via que existia algum conhecimento perdido, mas que ele não sabia exatamente de onde vinha. Ele viu que Hipócrates falava de algumas cauterizações na orelha, de algumas correlações de cauterização, inclusive na orelha, para alguns tratamentos específicos, mas não tinha nenhuma fundamentação do porquê isso era recomendado, né? Por que isso existia? Então, mesmo na China, apesar de não ter nenhum meridiano que passa na orelha, como vocês já viram, eles conheciam poucos pontos perdidos, como é o ponto Shenmen. Ele era conhecido realmente, mas o uso da auriculoterapia, ou seja, o uso da orelha na medicina chinesa era praticamente inexistente, com exceção do Shenmen, que era muito conhecido, e um ou outro ponto. Mas isso não gerava uma metodologia. E isso não tem nada a ver com o que o Dr. Paul Nogier criou a partir dali. Então, esses fatos não caracterizam a existência de uma metodologia de tratamento mais antiga do que o próprio Dr. Paul Nogier. E vamos, então, agora entender por que existem 3 pilares da auriculoterapia e o que eles trazem realmente de importância para a execução, né, dessa metodologia. Então, o primeiro pilar é a detecção de pontos. A detecção de pontos está intrinsecamente ligada ao nascimento da auriculoterapia. Se o Dr. Paul Nogier não fizesse uma pesquisa adequada, detalhada, perfeita, com relação à detecção de pontos, nem existiria, muito provavelmente, a auriculoterapia. Então, foi justamente a detecção de pontos que possibilitou a descoberta da auriculoterapia. Numa primeira fase, que nasceu em 1951, ele só utilizava o palpador de pressão, que depois de ter sido feito com a caneta Bic, logicamente ele como engenheiro, ele realmente desenhou, ele realmente planejou um palpador específico, que existe até os dias de hoje. E esse palpador de pressão foi a base de pesquisa dele até 1963.
Foram 12 anos da vida dele pesquisando dessa maneira. Em 1963, o Dr. Niboyer, aquele que eu falei anteriormente, ele fez a tese de doutorado dele baseada na existência da medicina chinesa, dos meridianos de acupuntura, de diferença de resistência elétrica. Imagina, eu fico imaginando, né? Imagina um engenheiro que estava em busca de uma solução para aquela metodologia que ele estava descobrindo, saber que tinha um médico que era próximo a ele, que tinha desenvolvido um aparelho que conseguia medir a diferença de resistência da pele no corpo. Obviamente que o Dr. Paul Noguier falou, será que isso é assim também para a orelha? E aí ele adaptou esse aparelho com dupla detecção. Então, é essencial que um aparelho para detecção de pontos na orelha tenha dupla detecção. Faça a diferença da resistência da pele do corpo com relação à orelha e da orelha com ela mesma. Por isso que a caneta é diferencial e ela tem uma dupla detecção. Então, a partir de 1963, ele agrega a detecção elétrica na pesquisa dele, justamente para tentar suprir uma lacuna que ele estava vivenciando. Porque através de dor, através da palpação de pressão, ele estava conseguindo, sim, fazer um desenvolvimento muito detalhado do mapa locomotor da orelha. Mas a parte orgânica estava falhando, assim, fortemente. Ele não conseguia fazer com efetividade o mapeamento, né, da região orgânica da orelha. E ele chegou, então, em uma conclusão. Bom, essa, na verdade, é minha conclusão. Não existe auriculoterapia sem detecção de pontos. Por isso que a detecção de pontos é o primeiro pilar da auriculoterapia. Então, ele chegou nessa primeira conclusão. A primeira é que existem dois tipos de pontos na orelha. Um ponto reflexo, que tem uma correlação com os feixes espinotalâmicos. Então, desde a primeira descoberta de 1951, era esse ponto que ele estava trabalhando o tempo todo. Essa primeira cartografia que ele fez, que ele conseguiu mapear a parte locomotora da orelha, ele estava só trabalhando com pontos reflexos. Ele nem imaginava que existia uma segunda qualidade de ponto, que são os complexos neurovasculares, que foram, inclusive, comprovados histologicamente, mais ou menos na década de 80, né, de 70 a 80, na pesquisa dos doutores Senelar, Terral e Oziek. Então, esses três médicos que eram da equipe do Dr. Paul Noguier, que tinham sido formados por ele, né, e estudaram auriculoterapia, eles fizeram uma pesquisa onde eles conseguiram comprovar histologicamente a existência de uma segunda qualidade de ponto. O Dr. Paul Noguier, na verdade, ele não conseguiu diferenciar tão fortemente esses pontos na época em que ele pesquisava. Ele chamava, inclusive, esses pontos de pontos orgânicos, que na verdade não é um nome adequado para eles. Foi muito mais o seu filho, o Dr. Rafael Noguier, que conseguiu fazer essa diferença clara, explicar exatamente para que cada um desses pontos servia. Então, os complexos neurovasculares são compostos por micronervos, arteríolas, vênulas e microvasos linfáticos. E eles começaram a ser entendidos, ou seja, a perceber a existência deles a partir de 1963, justamente com a chegada do detector elétrico, e que ajudou o Dr. Paul Noguier a fechar uma primeira lacuna que ele sentia na época para concluir a parte orgânica da cartografia da orelha que ele estava desenvolvendo. E aí, já começando a explicar o segundo pilar, porque a gente vai percorrer cronologicamente a história, né? Por volta de 1965, o Dr. Paul Noguier, pesquisando ainda a orelha com relação ao corpo, ele descobriu um novo fenômeno, que a princípio ele denominou de reflexo aurículo cardíaco, com a sigla RAC, que ficou muito conhecida essa sigla. Mas, infelizmente,
esse termo reflexo aurículo cardíaco estava errado. O próprio Dr. Paul Nogier, depois evoluindo na pesquisa dele, ele viu que estava errada essa nomenclatura. E num segundo momento, ele muda esse termo, né, de reflexo aurículo cardíaco para sinal vascular. A sigla que se costuma usar é VAS, que é de vascular signal, né, o termo em inglês. Mas por quê? Porque, na verdade, o reflexo aurículo cardíaco, esse primeiro nome que ele deu, foi porque ele achava que era uma mesma correspondência que existia entre o olho e o coração. Existe organicamente um reflexo óculo cardíaco, que é que se você apertar muito fortemente os glóbulos oculares, se você apertar fortemente, vai acontecer como resposta uma taquicardia, vai ter um efeito cardíaco. É um reflexo óculo cardíaco. Mas isso não acontece na orelha. Na verdade, o sinal vascular é um fenômeno do sistema simpático. E ele foi descobrir isso muito tempo depois. Infelizmente, existem pessoas que não souberam dessa evolução da prática dele e que se estacionaram na questão do reflexo aurículo cardíaco, que está errado, né? Mas graças ao VAS, o Dr. Nogier conseguiu refinar ainda mais as localizações da orelha. Então, até aproximadamente 1968, o Dr. Nogier estudava as correspondências da periferia do corpo com a orelha, somente estimulando a periferia por estímulos mecânicos e de temperatura. Estímulo mecânico através do palpador de pressão e de temperatura através de estímulos de calor e frio, sempre querendo ter uma referência com relação à dor, através do palpador de pressão e de referência de temperatura pelo calor e pelo frio. E depois analisando as modificações da resistência elétrica aí por volta de 63, através do detector elétrico que ele mesmo desenvolveu. Após 1968, onde ele já estava com um entendimento um pouco melhor do que era aquele fenômeno que ele via acontecer nas artérias dos seus pacientes, ele começa então fazer a excitação periférica através de outra forma, que é através da estimulação fotônica. Por quê? Porque ele começou a perceber, através de teste, que esse sinal vascular era muito mais nítido, muito mais claro e muito mais fidedigno quando o corpo, né, era estimulado por ondas eletromagnéticas. E a gente sabe que a luz é um tipo de onda eletromagnética. Então ele começa a usar a luz como meio de avaliar essa referência, esse VAS, né? E aí ele percebe que a resposta é muito melhor. E ele, então, consegue, através deste fenômeno, evoluir a cartografia finalmente com uma precisão incrível dos locais da orelha. Eu estou resumindo muito essa história com relação ao desenvolvimento da cartografia, porque tiveram momentos muito especiais desse desenvolvimento. Uma primeira fase bem detalhada de 1975, que teve a colaboração de um outro médico chamado Dr. René Bourdiol, extremamente conhecedor da neurologia, da neurofisiologia e da embriologia, que trouxe colaborações incríveis. E também o que acontece? Com essa parte de 1975 e de 1975 a 87, aprimorando tanto a detecção de pontos quanto o sinal vascular, nesse mapa que vocês estão vendo agora, vocês percebem que não existe mais ponto na orelha. Existem regiões. E o Dr. Paul Nogier chega na conclusão que, na verdade, o ideal de um mapeamento da orelha é de zonas de probabilidade de aparecimento dos pontos. Por isso que o último mapa, o mais conhecido atualmente, é esse de 1987, que já teve algumas alterações, segundo o Dr. Rafael Nogier. Então, esse é o último de 87 e a gente tem um outro mais atual em vigência hoje em dia. Então, ele se deu conta que se ele iluminasse o ponto com uma luz branca, acontecia uma reação vascular mais nítida
mais potente. E a partir disso, a partir dessa parte da história, nascia então o terceiro pilar da auriculoterapia, que são as frequências de Nogier. Então, se os pontos reagem melhor, ou seja, mais nitidamente, ao ser estimulado pela luz branca, o que esse engenheiro pensou? Eu vou dividir a luz branca em todas as possibilidades de frequência que formam a luz branca. Então, ele desmembrou todas as frequências que compõem a luz branca e pesquisou praticamente uma a uma no corpo e na orelha do paciente. E ele chegou em apenas 7 zonas do corpo e 7 zonas na orelha. O curioso desse desenvolvimento, que é essa imagem aqui, o curioso é que ele primeiro encontrou as 7 zonas do corpo. E ao encontrar essas zonas do corpo, ele falou: bom, se é assim no corpo, tem que ser assim na orelha. Porque sempre foi assim. A orelha vai mostrar também exatamente o que está acontecendo no corpo. E realmente ele achou depois as 7 zonas da orelha. E isso fez com que a auriculoterapia chegasse num grau de evolução extrema, chegando no que a gente conhece mais comumente como auriculomedicina, termo que o próprio Dr. Paul Nogier também achou, mesmo ele tendo batizado, depois ele achou que não era muito adequado, e hoje em dia o ideal dessa fase avançada é chamar de auriculoterapia com o auxílio do VAS, porque para a gente trabalhar, avaliar e inclusive tratar a orelha ou o corpo correlacionando, né, um com o outro através de frequências de Nogier, eu preciso do auxílio do sinal vascular como meio avaliativo. Então, para a gente começar a concluir, a auriculoterapia, como muito conhecida e divulgada, sofre uma grande confusão na definição e entendimento aqui no Brasil. É muito importante, é imperativo que eu deixe claro para vocês que na Organização Mundial da Saúde, ou seja, na classe médica geral internacional, existem apenas 2 conceitos reconhecidos de tratamento através da orelha. Um primeiro é a acupuntura auricular, que foi muito divulgada através da medicina chinesa e que nasceu, como eu disse para vocês, a partir do mapa de 1956 do Dr. Nogier. E a auriculoterapia propriamente dita, que fora da França ganha o nome de auriculoterapia francesa. Não existe outras metodologias além dessas 2 metodologias. E que aqui dentro da Escola Nogier, nós carinhosamente chamamos a auriculoterapia francesa, né, do jeito que a gente ensina, da verdadeira auriculoterapia, porque a gente traz a formação exatamente como ela é dada na França. Então, a única coisa que a acupuntura auricular e a auriculoterapia francesa têm em comum é o uso da agulha. Elas não são parecidas e elas não devem ser misturadas ao se trabalhar com um paciente. Por quê? Porque elas seguem conceitos completamente diferentes. E vocês vão entender baseado nesses 3 pilares. Então, o Dr. Paul Nogier descobriu a somatotopia auricular e ele, inclusive, é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o pai da auriculoterapia. Ele criou um método de trabalho com a orelha. E esse método exige inspeção da orelha em busca de especificidades dermatológicas, pesquisa de pontos dolorosos ou reflexos, pesquisa de pontos alterados eletricamente, que são os CNVs, tratamento destes pontos com estímulo mecânico, por exemplo, através de agulhas, ou tratamento de pontos com frequências de Nogier e o controle desse tratamento através do sinal vascular. Então, os 3 pilares da auriculoterapia são a base da execução da auriculoterapia. Então, a auriculoterapia é um método moderno de tratamento, nascido em 1951. Se a gente for pensar na história da medicina, é um método extremamente moderno e também é um método de diagnóstico através da orelha.
Esse método é baseado em propriedades neurofisiológicas da orelha, utilizando pontos de acordo com a sua somatotopia. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, as principais indicações já comprovadas da auriculoterapia são tratamentos de dor, tratamentos de desordens funcionais, como colites, menopausa, rinite alérgica, constipação, tratamento, né, de alterações psíquicas menores, como ansiedade, angústia, insônia, por exemplo, ligados ou não ao estresse, e não podemos esquecer a sua imensa contribuição para tratamento de vícios, como cigarros, drogas ilícitas, desintoxicação de medicamentos, tudo isso já com pesquisas comprovadas. E, logicamente, ela é uma prática integrativa, então ela não se limita somente nessas indicações, né? A gente tem uma ampla aplicabilidade da auriculoterapia, mas com comprovação e reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, nós temos principalmente essas indicações. A auriculoterapia é amplamente utilizada no mundo todo. Europa inteira, ela é extremamente divulgada e ensinada. Canadá, Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Argélia, ou seja, tem até alguns países do Oriente. E desde 2014, eu trouxe para o Brasil a Escola Nogier. Existem grupos de trabalhos internacionais em domínios da auriculoterapia, tais como pesquisa bibliográfica, pesquisa de fundamentos, classificação de nomenclatura e avaliação e auditoria de práticas. A conclusão, o resultado desses trabalhos é mostrado a cada 2 ou 3 anos no Congresso Internacional de Auriculoterapia, que é presidido pelo Dr. Rafael Nogier e, logicamente, organizado por toda a sua equipe. Então, a auriculoterapia francesa, como conhecida no Brasil, né, pelo termo auriculoterapia francesa, apresenta essa particularidade: o rigor do uso dos seus 3 pilares, detecção de pontos, sinal vascular e frequências de Nogier, será determinante para os melhores resultados, aqueles que o paciente merece ter. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Divulgar, explicar para vocês. Eu acho de extrema importância a gente esclarecer essas definições, essas partes da auriculoterapia. Eu quero convidar vocês, se vocês quiserem conhecer mais sobre esse trabalho, que vocês sigam as nossas mídias, né? Está aqui o Instagram, o Telegram e o Facebook e o YouTube, que tem o nome completo da escola. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite, né, do programa de práticas integrativas e complementares aqui da Unifal. Me sinto extremamente honrada em estar aqui participando. Quero parabenizá-los pela iniciativa. É extremamente importante a gente criar realmente pontos de conversas e que sejam conversas fundamentadas para que toda a população, não só os profissionais, mas que todos conheçam, né, a profundidade aonde as práticas integrativas chegam, né, e estão aqui nesses dias. Professora, excelente palestra, muito obrigada, tá, pelas suas informações. Temos algumas perguntas? Ótimo. A Andréia Silva perguntou: como a auriculoterapia trabalha com fatores emocionais? A auriculoterapia, ela tem uma aplicabilidade geral. Tudo que envolve o ser humano pode ser tratado pela auriculoterapia. As correlações emocionais estão totalmente ligadas ao funcionamento do sistema nervoso, através, por exemplo, do sistema límbico, através de várias abordagens que a gente conhece, né, já dentro da neurofisiologia. E existem algumas técnicas, como eu expliquei, né, algumas técnicas específicas de tratamento, por exemplo, de traumas psíquicos, que é uma técnica chamada de linha do som, de abordagem da linha do som. Então, a linha do som é uma linha, entre aspas, virtual, que aparece na orelha quando eu levo esse paciente para um momento emocional da vida dele, por exemplo, né? Vou falar resumidamente. E aí eu tenho também uma abordagem específica de tratamento. Então, todo tipo de correlação, até mesmo do entendimento de como o sistema nervoso funciona na sua hierarquia, me permite também trabalhar com profundidade, até mesmo em situações emocionais, através da orelha. A Andréia Silva perguntou também: como a auriculoterapia atua no COVID?
Boa pergunta, André. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos muitas condições indiretas de auxiliar esses pacientes. Por exemplo, através de uma implementação do sistema imunológico. O que eu posso falar, porque eu acho que tudo que a gente tem que falar com relação ao Covid tem que ser baseado, né? Então, a gente não tem ainda pesquisas fundamentadas sobre a correlação direta da auriculoterapia em um COVID ativo, por exemplo. Mas, com certeza, pela experiência histórica que a gente tem com a auriculoterapia, nós podemos trabalhar com todas as variáveis que envolvem a infecção do COVID. Então, como eu falei, o sistema imunológico a gente consegue trabalhar muito eficazmente através da auriculoterapia, e uma questão bastante interessante é as sequelas que a gente já está conhecendo do COVID, como, por exemplo, as alterações de cheiro, de paladar que ele pode deixar. E nós temos na orelha muito bem descritos todos os nervos cranianos. E a gente tem uma abordagem muito eficaz no trabalho com os nervos cranianos. Então, logicamente, num paciente que tem esse tipo de sequela, eu tenho plena convicção de que nós teremos resultados incríveis através da auriculoterapia também. A Érica Almeida perguntou: quais seriam os pontos mais indicados para os vícios? Essa abordagem de saber pontos não é a melhor abordagem que a gente tem dentro da auriculoterapia. Existem, logicamente, alguns protocolos já bem conhecidos e pesquisados. Mas o que é um protocolo? O protocolo é uma visão de um estudioso. Então, vocês, dentro aqui do programa da Unifal, né, a Daiane como mestranda, né, ela está fazendo uma pesquisa. Para ela organizar essa pesquisa, ela vai ter que definir um protocolo de ação, para que essa pesquisa possa ser repetida. Então, um protocolo, ele é uma visão de um autor, mas não necessariamente ele deve ser uma regra de abordagem no paciente. O que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, dentro dos vícios, tem um protocolo muito bem conhecido chamado protocolo NADA, que foi um protocolo que foi feito uma pesquisa. Mas para você atender adequadamente um paciente, você tem que usar os 3 pilares. Você tem que avaliar um a um. Você tem que detectar qual ponto está detectado naquele paciente, naquele dia. E você tem que, através do sinal vascular, entender quais seriam, por exemplo, as causas envolvidas naquela pessoa ter uma sensibilidade ao vício. Então, existem alguns pontos já pré-conhecidos, mas, reforçando, um protocolo ele é apenas um ponto de vista de um autor. Muitas vezes, é muito legal você conhecer o ponto de vista de um autor que você admira. Então, antes de você aplicar um protocolo, pergunte-se quem é que criou esse protocolo. Porque aí você vai entender o ponto de vista daquela pessoa perante uma patologia. E aí você pode, então, ter um questionamento até pessoal. Nossa, eu não pensaria assim. Nossa, eu não tinha visto esse ponto de vista. Que legal, né? Então, isso vai acrescentar. Não é, logicamente, totalmente dispensável, mas ele tem que ser visto com esse tipo de ponto de vista. A Caroline de Castro perguntou: qual é o tempo de curso da auriculoterapia clínica? Muito boa pergunta. Então, assim, a auriculoterapia, vou contar um pouquinho rapidinho da história da escola no Brasil, no caso, né? Então, a auriculoterapia na França, ela é ensinada em 2 anos, um curso de 2 anos, né? São mais ou menos um final de semana por mês. São blocos de cursos, né? Que é dado dentro de 2 anos. Quando eu trouxe a escola para o Brasil, nós organizamos esses 2 anos, eu e o Dr. Rafael Nogier, em mais ou menos 5 módulos que eram feitos no formato presencial. Desde janeiro, mais ou menos, deste ano de 2020, eu comecei a fazer a transição da escola para o nível online, né? Então, hoje a escola Nogier, ela ensina de forma 100% online. Lógico que é uma tendência até pelos dias de hoje, mas já foi também uma necessidade nossa para aumentar realmente o alcance da escola Nogier, como vocês devem estar pensando, né? Pelo menos é como eu penso, que é uma necessidade para nós, né? Então, hoje,
o tempo que eu sugiro dentro da Escola Nogier, no nível online, é que esse curso seja concluído em 8 meses. Né? Então, lógico, é uma carga bem importante aí de estudo, mas existe a condição de concluir em 8 meses a formação. A Adriana Tereza perguntou: em relação ao tratamento com pacientes neurológicos, a avaliação da detecção seria o foco mais importante? Não. Na verdade, o que acontece? A detecção, ela é base fundamental. Então, assim, depende do nível que o aluno está. Então, a forma que nós organizamos o curso com o Dr. Rafael Nogier, a gente gostaria que o profissional comece a aplicar desde de um primeiro entendimento de base. Então, num primeiro entendimento de base, que é a fase onde a auriculoterapia mais se confunde com a versão chinesa dela, é quando a gente está trabalhando com a cartografia que a gente tem e com as detecções de pontos, seja através de palpador de pressão, seja através de detector elétrico. Depois, numa segunda fase, mais ou menos, que a gente vai acompanhar os 3 pilares, é super importante entrar outros conceitos numa lesão neurológica que eu vou precisar do sinal vascular como meio de referência. Por exemplo, a lateralidade cerebral. É imprescindível, quando eu vou trabalhar com um paciente de lesão neurológica, que eu conheça a lateralidade cerebral, ou seja, o conceito, e que eu entenda como ela é aplicada na orelha, porque senão não vai ter resultado. Professora, eu tenho uma pergunta minha para você. Em relação, né, na orelha, né? Pessoas que usam muito brinco, piercing, atrapalha em algum momento? Não sei, alguma coisa assim atrapalha? Muito boa pergunta, Dani, porque na verdade é engraçado, essa pergunta está surgindo nesses últimos 2 dias para mim. Eu recebi ontem, inclusive, essa pergunta de uma seguidora, e eu atualmente estou na fase, eu estou organizando, né, o curso, e eu estou numa fase de aprofundamento nessa matéria para os alunos, né? Quer dizer, que eles vão receber futuramente, mas eu estou nessa fase. Então, eu achei super interessante eu estar estudando isso, e essa pergunta está surgindo. Então, na verdade, o que acontece? O furo da orelha, né? Existem 2 problemas quando a gente está lidando com esse tipo de abordagem na orelha, seja piercing, furos, brincos, né? São 2 questões. A primeira questão é o furo em si. Então, quando você fura a orelha permanentemente, né, o furo do brinco, o furo do piercing, esse furo ele está destruindo o tecido. Ele está simplesmente eliminando um ponto que poderia estar usando aquele local como meio de manifestação. Porém, o corpo ele tem total capacidade de se adaptar a isso. E esse furo, esse ponto, ele pode sim surgir em outros locais ao redor daquele furo. Então, qual que é o desafio de uma orelha extremamente furada? É para o auriculoterapeuta saber interpretar realmente o que é esse ponto. E existem momentos que não dá para saber. A gente vai ter que tratar sem saber do que se trata. Por quê? Porque a orelha se desorganizou perante aqueles furos permanentes que ela sofreu. Essa é a primeira questão. É uma questão grave? Não, vai dar para tratar, vai dar para fazer, a menos que a gente esteja falando de abordagens mais graves, como é, por exemplo, os como que é o nome? Afastadores? Não, aquelas argolas. Alargadores, isso. Esse destrói totalmente e você perde, sim, possibilidade de tratamento com relação a isso. Esse é o problema número 1. Agora, o problema número 2, que é muito mais grave, é o que você vai fazer com esses furos, que é colocar metal. E você colocar metal no seu corpo, em todos os sentidos, mas na orelha muito mais fortemente, porque ela está muito próxima de um meio aquoso, gera a possibilidade de um problema muito sério chamado microgalvanismo. E o microgalvanismo, sim, pode trazer uma repercussão sistêmica extremamente importante no funcionamento do corpo inteiro. Então, do meu ponto de vista, não existem grandes vantagens em utilizar furos.
E nem brincos, e nem metais, né? O que eu falo é o seguinte: não faça disso um uso diário constante. Se você gosta de brinco, use eventualmente, né? Coloque, vou numa festa, beleza, você vai colocar um estímulo que vai ser retirado, né? Mas não faça disso algo permanente na sua vida. Principalmente se você tiver metal dentro da boca. Não, e realmente, se for pensar, deve ser muito difícil, né, para vocês, professores, porque realmente vem crescendo muito o número de pessoas que furam a orelha em vários lugares, na boca, no corpo inteiro, né? Deve ser realmente bem difícil para vocês. Exatamente. E conforme a gente vai entendendo isso, vai ficando curioso, porque ontem mesmo uma aluna da escola, que inclusive ela está repetindo o curso porque ela já formou e ela achou super legal essa oportunidade, então ela já conhece, né, esse processo. Ela até publicou uma foto ela foi em alguma loja e a vendedora estava com a orelha tomada de coisas. Você deixa eu tirar uma foto? E a moça deixou, só da orelha e tal. E ela falou, me fala uma coisa, você tem algum sintoma? Aí a menina falou, nossa, eu tenho dores horríveis no corpo, tal. Aí ela falou, mais ou menos desde quando? Aí a moça falou lá, sei lá, 1 ano atrás, não sei. Por um acaso foi quando você começou a colocar bastante furo na orelha? Aí a moça regalou o olho desse tamanho, ela falou, nossa, agora que você tá falando, é ao mesmo tempo. Então, assim, se você parar para pensar, se você olhar para você mesmo, né, e se você tem esse tipo de situação, você vai ver, né? Existem histórias incríveis com relação a isso, né? O próprio Dr. Noguet conta que ele estava dando um curso na Itália e ele sempre pede para levarem pacientes para ele tratar durante o curso, né? Para demonstração, ele pede para levar pacientes verdadeiros, né? E um dentista que estava fazendo o curso levou uma paciente grave, ela era uma moça de uns 19 anos, que ela não abria a boca. Ela só conseguia, porque você sabe que a gente tem que abrir pelo menos 3 dedos. E o dela não tinha, não abria a boca. Ela já tinha feito uma cirurgia ainda não muito invasiva para tentar resolver, foi 0 o resultado, e aí o dentista levou ela lá. E o Dr. Noguet, ele é muito mais radical com relação a isso do que eu estou falando para vocês. Ele falaria, não usem, não tem necessidade nenhuma e tudo mais. Mas o que ele faz? Ele pede, se a pessoa usa, assim que chega no consultório, que retire, porque ele só avalia sem brinco, né? E a moça chegou e ela estava com 2 argolas de ouro, assim, imensas na orelha, né? E ele falou, por favor, você retira, né, os brincos para você deitar. Ela falou, tudo bem. Ela tirou o brinco, ela sentou na maca, né? Ele falou, antes eu quero ver, né? Então, abre a boca para mim. E ela abriu o bocão. Aí ele falou, mas não tinha problema, né? Aí a menina falou, nossa. Ele falou, põe o brinco. Aí ela pôs o brinco, abre a boca agora. Não abria. Então, assim, toda aquela problemática que ela estava vivendo, indo de médico em médico, de dentista em dentista, já tinha sofrido uma abordagem de cirurgia, né, e tudo, era por causa do brinco que ela usava. Então, quando a pessoa toma consciência, por mais que a moda fale alguma coisa, você vê no seu corpo o que está acontecendo, né? E isso pode prejudicar. Não é com todo mundo, isso dá para ser testado, inclusive, mas pode. Eu tenho certeza que muitas pessoas vai desanimar, professora, depois dessa informação. E realmente é uma informação muito interessante. Como eu disse, eu realmente dou aula para pessoas na academia que tem muitos furos, e muitos, são 12 furos. Eu tenho uma aluna minha que ela tem a orelha totalmente furada, sabe? E, tipo assim, dá vontade de pegar e falar, nossa, assiste esse vídeo aqui. Pois é, faz isso. Mas existe, daí, como eu falei, existe uma avaliação, né, que a gente faz, inclusive, com aparelhos próprios para isso, para a gente avaliar se aquela pessoa tem uma sensibilidade maior a isso ou não, né? Existem pessoas que você testa com relação ao metal e tá tudo bem, não traz grandes repercussões, mas a grande maioria vai ter algum sintoma. Professora, muito obrigada pelas suas informações. Eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante. Tem ótimos comentários aqui, foram informações que a gente vai levar para o resto da vida. Agradeço pela sua disponibilidade. Obrigada, que no próximo ano você possa estar aqui com a gente trazendo mais informações. Mas eu vou estar com certeza. Só me convidar, eu quero mais uma vez agradecer ao convite.
Como eu disse, eu realmente acho esse tipo de iniciativa fundamental para o nosso meio, né, em todos os sentidos. As pessoas merecem receber informação de qualidade. Na minha área em específico, é uma necessidade fundamental, né, por tanta confusão que existe nessas informações. Então, eu que agradeço essa oportunidade. E é isso. Quero convidar a todos que assistiu a palestra a seguir as mídias sociais da escola para que tenha maiores informações sobre isso. Muito obrigada.